Olá pessoal, PCI Concursos, tudo bem? Vamos estudar hoje sobre o bem de família. Uma leizinha pequenininha, mas de muita repercussão prática e muitas vezes indagada em concursos. O bem de família hoje tem a previsão na Lei 8.009 de 1990 e também tem previsão no Código Civil, é verdade. Pelo Código Civil nós vamos chamá-lo de bem de família convencional. A nossa preocupação dessa aula é o bem de família legal, aquele que decorre da Lei 8.009, que é automático, que todas as pessoas têm, independentemente de qualquer providência. É inerente ao indivíduo pelo fato dele pertencer a uma família, ou pelo fato dele ser uma família. O artigo 1º e 2º dessa Lei 8.009, que remeto vocês à leitura, leiam depois esse texto, os dois artigos conjugados dizem mais ou menos o seguinte: o imóvel da residência familiar é impenhorável por qualquer tipo de dívida de qualquer natureza. Nessa impenhorabilidade, compreende-se os móveis que guarnecem a residência, desde que não sejam veículos, supérfluos ou de grande valor despropositado. Qualquer que seja o valor do imóvel, se for o único imóvel residencial da família, ele é impenhorável. Não perderemos esse bem por dívida de nenhuma natureza, até trabalhista. Também encontra-se nesse conceito os móveis que não sejam supérfluos nem suntuosos. Essas são expressões da lei, supérfluos ou suntuosos. De modo que também é impenhorável a minha geladeira, o meu fogão, a minha televisão. Mas é penhorável a minha segunda televisão, o meu freezer, todos aqueles bens que sejam de valores despropositados. O quadro, o vaso, essas coisas suntuosas que não são destinadas a uma habitabilidade normal, podem ser penhorados. Quando pensamos em bem de família, nós estamos pensando na dignidade do indivíduo, naquele mínimo, naquele patrimônio mínimo que o indivíduo deve ter como forma de salvaguarda da sua dignidade. E para viver de uma forma digna, o indivíduo precisa de uma televisão, precisa sim de um computador, como já decidiu, precisa de uma geladeira, precisa de um fogão. Mas ele não precisa de bens que sejam supérfluos. Um aparelho de música de última geração, um aparelho de som de última geração. Isso é supérfluo, é suntuoso. Isso pode ser penhorado. E incluem-se na impenhorabilidade os móveis, mas se excluem os veículos. Os veículos são penhoráveis, salvo se numa eventual hipótese muito exagerada, o indivíduo use o veículo para residir, tipo morar num trailer ou coisa que o valha. Porém, esse conceito também não é absoluto. Ele pode sofrer algumas exceções. E vale a pena estudar as exceções do bem de família, quando esse bem de família pode ser penhorado. E essas exceções estão no artigo 3º da Lei 8.009, cujo inciso 1º foi revogado. Está revogado o inciso 1º que permitia o bem de família para a penhora de créditos trabalhistas decorrentes da própria casa. Se você não pagou a sua empregada doméstica, seria permitida a penhora do bem de família. Isso acabou. Por nenhum crédito de natureza trabalhista, penhora-se o bem de família. As exceções permanecem nos incisos 2 e seguintes. É possível a penhora do bem de família por concessões de hipoteca, quando eu deliberadamente dou o meu imóvel em garantia, em hipoteca, em alienação fiduciária, em própria penhora. Se eu renuncio ao meu bem de família, ele é penhorável. Imaginemos que eu faça um financiamento habitacional. Estou comprando uma casa junto à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal me financia o imóvel e se reserva ao direito da hipoteca. Ora, se eu não pagar o meu bem de família, se eu não pagar o financiamento, eu vou perder. Vou perder em relação àquele agente financeiro, mas vou perdê-lo. Essa previsão está no artigo 2, no artigo 3º, inciso 2 e inciso 5. Existe a penhora do bem de família para dívida alimentícia? Ora, se até prisão gera dívida alimentícia, o que dirá a penhora do bem de família? Existe uma certa lógica do sistema, que o sistema fecha. Portanto, pode-se penhorar o bem de família em razão de alimentos não pagos. Por impostos do próprio imóvel, eu não perco o meu bem de família porque não paguei IPVA, porque não paguei imposto de renda, mas perco o meu bem de família se eu não pagar os impostos do próprio imóvel. IPTU para casos de imóveis urbanos e o ITR para caso de imóveis rurais. E por extensão de jurisprudência,
também para despesas condominiais. Não pagar o condomínio significa penhora do bem de família por uma interpretação elastecida desse inciso 4º do artigo 3º da Lei 8.009. Penhora-se também o bem de família quando ele for produto de crime. Adquiri a minha casa porque o dinheiro advindo é fruto de corrupção, é fruto de estelionato, é fruto de algum crime patrimonial que me gerou algum acréscimo patrimonial. E também quando houver fiança em contrato de locação. Apenas nos contratos de locação. Tão somente nos contratos de locação. Vejam essa dinâmica e vejam quão ilógica ela é. Eu sou um devedor de um contrato de locação. Eu sou locatário. Você é o meu fiador. Eu, como locatário, eu usei o imóvel. Eu me vali do imóvel. E eu abandonei o imóvel e voltei para minha casa, que é meu bem de família. Você, que é o fiador, não usou esse imóvel e não teve benefício econômico nenhum com isso. Se o locador resolve, então, promover uma ação contra mim, locatário, e contra você, fiador, eu tenho bem de família e você não. A casa onde você reside, você, fiador do contrato de locação, será perdido pela minha dívida, porque você afiançou a minha dívida, sendo que eu tenho bem de família e você não. Sabe aquela regrinha? Fique vermelho de vergonha para falar não por uma fiança, do que ficar roxo de raiva lá na frente tendo que pagar uma dívida dessa? Essa é a essência. E tanto o STJ quanto o STF, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, deram pela constitucionalidade dessa regra. Logo, o indivíduo fiador de um contrato de locação, e apenas e tão somente do contrato de locação, fiança de outros contratos não, é apenas de locação, permite a penhora do bem de família. E exatamente o que é esse bem de família? Solteiro tem bem de família? Divorciado tem bem de família? Viúvo tem bem de família? A jurisprudência diz, por súmula, sim. Porque eu tenho direito de estar só. Eu tenho direito à solidão. O indivíduo sozinho é família. E também porque, quando se fala de bem de família, nós estamos pensando num conceito de família, mas de proteção de dignidade. Do mínimo existencial para alguém viver com um certo conforto. Isso é dignidade. E o solteiro, o viúvo, o divorciado tem bem de família, sim. Quando nós falamos de imóvel rural, o bem de família se circunscreve à sede, aonde eu moro. O restante é penhorável. O restante do bem rural é passível de penhora. E uma questão também muito corriqueiramente perguntada em concursos. Vamos imaginar que eu moro numa cidade e eu me mudo para outra cidade. Então, nessa cidade aqui, eu alugo a casa onde eu morava para alguém e recebo R$2.000 de aluguel. E com o dinheiro desse aluguel, eu alugo uma outra casa em uma outra cidade para ali residir. Essa casa que é minha, que é a minha propriedade, que está alugada para outro, é bem de família? Dirá a súmula do STJ. É. Se o imóvel for o único e o seu aluguel for destinado para minha manutenção, isso é bem de família. A tendência, gente, é que cada vez nós abranjamos mais o conceito do que é bem de família e assim tem sido. Ora, se um solteiro tem bem de família, evidentemente um casal homossexual também tem. Não apenas porque hoje eles são reconhecidos como família, mas porque existe a lógica. Se o indivíduo sozinho é bem de família, imagine dois indivíduos morando como se família fosse. Notem, cada vez mais nós abrangeremos ainda mais esse conceito do que é bem de família. Sugiro a leitura dessa lei, a Lei 8.009 de 90, uma lei curtinha, tem 5, 6 artigos, mas é uma lei que invariavelmente é perguntada nos concursos. Fica a dica. Obrigado.